Olá. Sabe, tem uma pergunta que sempre aparece, né? Por que algumas sociedades, assim, vão para frente, prosperam, e outras, bom, acabam entrando em colapso? Pois é, e parece que os materiais que a gente analisou dessa vez, que foram uns áudios, uns textos, trazem uma pista interessante, que gira em torno de algo bem básico: energia. Exato. A linha que costura tudo isso é que a estabilidade social parece depender muito dessa base energética. Uma das fontes até chega a propor uma fórmula para isso, sabia? V igual HY. V igual HY. Nossa, parece até, sei lá, uma equação da sociedade. E além dessa parte mais, digamos, matemática, outra fonte fala muito de fé. Uhum. Mas não só fé religiosa, né? É uma ideia mais ampla, tipo uma crença necessária que move a gente e que está ligada a diferentes tipos de energia e aos resultados que a gente vê no dia a dia. Isso. E para não ficar só na teoria, um dos materiais pega essas ideias e aplica direto na geopolítica atual. Faz um contraste forte entre China e Estados Unidos, olhando para como eles lidam com a energia e, bom, com a própria realidade. É uma visão bem incisiva. Certo. Então, nosso objetivo aqui hoje é tentar desvendar essa equação V igual a H, ver como que energia, sociedade e essa noção de fé se conectam e como isso talvez ajude a gente a entender o que está acontecendo hoje. Lembrando sempre, né, a nossa análise é baseada só nesses materiais que a gente recebeu. Exatamente. Vamos começar então por essa equação. V igual a H. O que significa cada letrinha dessa? Vamos lá. O V, primeiro, seria a produtividade. É, assim, a capacidade da sociedade de gerar valor, né? Bens, serviços, conhecimento, bem-estar geral. Uhum. Esse V é impulsionado pelo que a fonte chama de inteligência. Mas inteligência aqui é um pacote bem grande, viu? Inclui trabalho humano, físico e intelectual, tecnologia, automação, capital e, claro, os recursos naturais que se tem à mão. Entendi. V de volume, talvez, ou valor. E o E minúsculo? Imagino que seja a energia mesmo. Exato. E é energia. E aqui, olha, é no sentido mais amplo possível. Biomassa, carvão, petróleo, gás, nuclear, solar, eólica. A fonte até coloca o esforço humano como uma forma de energia. Ah, interessante. Mas o ponto-chave que a fonte bate muito na tecla é a energia líquida, o famoso net energy. Energia líquida. O que sobra, né? Isso. Quanto de energia útil você tem depois de descontar toda a energia que você gastou para conseguir aquela energia inicial? Ah, isso faz toda a diferença. Porque, sei lá, tirar petróleo de águas ultraprofundas gasta uma energia brutal. Se o saldo for pequeno, A conta energética não fecha, mesmo que o preço do barril esteja alto no mercado. A energia líquida é que é o verdadeiro multiplicador da produtividade V. Sacou? saquei. Faz todo sentido. Energia líquida é a chave. Ok, temos V e E. E o H? H é a população. Simplesmente o número de pessoas. Quantas bocas para alimentar, corpos para vestir e abrigar, mentes para educar. O tamanho da população que aquela estrutura social, o V, precisa sustentar. Ok, V, E, H. Falta o Y. Esse parece ser o elemento mais social da coisa. É por aí. Y tem a ver com a distribuição. Como é que a riqueza, os recursos, tudo aquilo que foi produzido, o V, como isso é dividido e consumido pela população H. Ah, A fonte até chama isso de conflito distributivo. Porque, né, essa divisão nunca é simples nem automática. Sempre gera tensão. claro. Então, a estabilidade, segundo essa visão, depende desse equilíbrio. A produção total, V, tem que ser suficiente para sustentar a população, H, e a forma como essa produção é distribuída, Y. Entendi. Então, para a sociedade ficar estável, o lado da produção, V multiplicado pela energia, tem que ser igual ou, melhor ainda, maior que o lado do consumo e da distribuição, H multiplicado por Y. Exato. E a energia, E, é tipo a alavanca que aumenta o V. Qualquer mudança grande na fonte de energia ou no custo para obtê-la pode desequilibrar tudo. Perfeitamente. E a fonte usa exemplos históricos para mostrar isso. O carvão barato lá na Inglaterra
Não só possibilitou a Revolução Industrial, mas, bom, sustentou o poder britânico por um tempão. Verdade. Depois veio o petróleo, a eletricidade, e o poder global mudou de mãos no século XX. E hoje a fonte aponta o dedo para a China. Diz que o uso massivo e estratégico de carvão, gás e outras fontes por lá é um exemplo atual dessa ligação forte entre energia e poder geopolítico. Faz sentido mesmo pensar na energia como a fundação do poder. E sobre o I, a distribuição. Como que a desigualdade entra aí nessa conta da estabilidade? Bom, a fonte argumenta que uma distribuição muito desigual, sabe, um I muito desequilibrado, é um problema crônico para a estabilidade. Quando muita gente não tem acesso ao básico, saúde, educação, moradia, segurança, uma perspectiva de futuro, enquanto a grana se concentra lá no topo, isso cria ressentimento, tensão social profunda. Imagino. A fonte sugere que a violência, os conflitos sociais que a gente vê, tem na raiz essa disputa por recurso e energia, que fica muito pior com a má distribuição. E o H, a população. Aumentar o número de pessoas sempre pressiona mais o sistema, né? Diretamente. Quanto maior o H, mais demanda sobre o V. A fonte até lembra do Malthus. Claro que a tecnologia, que está lá no V, ajudou a sustentar muito mais gente do que se imaginava antes. Sim. Mas o alerta que fica é, se a base energética E não acompanhar, ou se a energia líquida começar a cair muito, a gente pode ter crises bem sérias. Eles mencionam preocupações com um pico de produção de petróleo, gás, e também aqueles ciclos longos de Kondratiev, sabe? Que historicamente batem com grandes viradas tecnoenergéticas. Vapor, eletricidade e talvez agora, quem sabe, a inteligência artificial. E falando no V, na produtividade, as fontes criticam bastante a forma como a gente mede isso hoje, né? Só olhando para o PIB. Criticam muito. Dizem que o PIB é uma medida falha para avaliar progresso real. Uma das fontes até propõe uma alternativa, o GPI, Indicador de Progresso Genuíno. GPI, como funciona? A ideia é pegar o PIB e subtrair os custos que ele ignora. Poluição, esgotamento de recurso, crime e desigualdade. E somar coisas positivas que o PIB não conta. Trabalho voluntário, cuidado com filhos, com idosos. Nossa, interessante. Dão um exemplo dos Estados Unidos, onde o PIB cresceu bastante nas últimas décadas, mas o GPI, segundo essa análise, estaria meio estagnado ou até caindo. O que sugere que o crescimento econômico não virou bem-estar para a maioria, entende? Entendo perfeitamente. É uma medida que tenta olhar mais para a qualidade de vida, né? Não só para o dinheiro que circula. E essa lógica do V igual a R, ela se aplicaria para explicar colapsos antigos, tipo Roma, os maias? A leitura que as fontes fazem é que sim. Nesses casos, teria havido uma combinação de fatores. Degradação ambiental, que afeta V e E, superexploração de recursos, diminuindo o E, crescimento da população H e talvez aumento da desigualdade Y. Tudo isso junto levou a um ponto em que o V não dava mais conta de sustentar o H. A sociedade ficou complexa demais para a energia que tinha disponível. Até a peste negra entra nessa lógica. Sim, porque ela reduziu drasticamente o H, a população europeia, e isso, segundo a fonte, alterou a equação e ajudou a desmontar o sistema feudal. Foi um choque demográfico com consequências energéticas e sociais enormes. Mas não é só faltar energia bruta, né? Você mencionou que a própria complexidade pode virar um problema. Exato. A fonte cita o trabalho do Joseph Tainter sobre isso. Os retornos decrescentes da complexidade. Conforme a sociedade evolui, ela cria mais regras, mais burocracia, mais especialistas, mais infraestrutura. Tudo isso gasta energia. Só para manter a máquina funcionando. E pode chegar a um ponto em que adicionar mais uma camada de complexidade custa mais energia do que o benefício que ela traz. A sociedade fica pesada demais para sua base energética. Como construir um prédio muito alto sem reforçar a base? Essa é a analogia. Uma hora ele desaba sob o próprio peso. Que imagem forte! Quer dizer que o próprio progresso, a sofisticação, podem se tornar uma armadilha energética? Isso me lembra uma frase que me marcou numa das fontes. Democracia só existe em civilizações energizadas.
Qual que é a lógica disso? Olha, o argumento apresentado ali é que sistemas políticos mais participativos, mais democráticos, florescem melhor onde tem um excedente grande de energia e produtividade, onde o V é bem maior que o Y. Por quê? Porque esse excedente permite garantir um mínimo para a maioria, sabe? Reduz a briga pela sobrevivência básica, e isso diminui a intensidade daquele conflito distributivo, o Y. Quando a energia é escassa e a vida é uma luta diária por recurso, a fonte sugere que a cooperação, a confiança mútua, que são a base da democracia, vão para o espaço. Aí prevalecem formas mais autoritárias de controle e distribuição. Então, a base energética e uma distribuição minimamente justa, o Y, seriam, tipo, pré-condições materiais para a democracia funcionar, nessa visão. É o que a fonte defende. Isso liga com outra crítica forte que aparece, a de que muito debate hoje, focado em ideologia, em capital, ignora totalmente essa base material energética. Totalmente. A fonte critica muito essa desconexão, quase um pensamento mágico, que ignora limite físico, limite energético. Compara essa busca sem fim por crescimento econômico, sem pensar no bem-estar humano ou nos limites do planeta, a uma célula de câncer. Nossa! Que cresce sem parar até destruir o próprio organismo que a sustenta. E levanta uma dúvida bem atual sobre a IA. Se ela aumentar muito a produtividade V, mas a distribuição Y não for repensada para beneficiar as pessoas H, o resultado pode ser uma exclusão em massa. Entendi. Ok, então, resumindo essa primeira parte, as fontes veem a estabilidade social como um jogo de equilíbrio energético, resumido na fórmula V igual a YH. Produção, energia, população e distribuição. Tudo amarrado. Perfeito. É um modelo, né? Para pensar como esses fatores interagem e como os desequilíbrios podem gerar desde tensão social até o colapso mesmo. Certo. Se essa é a equação material, a outra fonte que a gente viu traz uma dimensão mais psicológica, talvez. Fala de uma profunda crise de fé. Como isso se conecta com energia? Parece um pulo meio grande. Parece, à primeira vista, mas a fonte argumenta que essa crise de fé é o problema central hoje em dia. E define fé de um jeito bem específico. Como? Não é só fé em Deus ou numa religião. É a crença em qualquer coisa que motive a gente a agir e que idealmente traga algum retorno positivo, sabe? A falta dessa fé no trabalho, na ciência, no futuro, nos outros, em algo maior, levaria a pessoa para baixo, apatia, depressão, agressividade, perda de valores, um comportamento social que a fonte chama de doente. E a definição específica de fé que eles dão tá ligada à energia, você falou? A definição que está lá é assim: toda a experiência, que quando você executa, ela traz algum resultado energético positivo. É uma visão bem pragmática. A fé seria aquilo que, quando você põe em prática, gera um resultado que você percebe como bom, como um ganho. E esse ganho, a fonte interpreta em termos energéticos. Interessante. E a fonte ainda divide essa fé em tipos associados a 5 energias. Isso é meio diferente. Fé no trabalho honesto, na troca justa, no respeito aos acordos. Confiar que o esforço traz resultado. Metal. Teria a ver com a fé em algo transcendente, Deus, espiritualidade, mas também na comunicação clara, na força da comunidade. Água. Conectada à fé na compaixão, no amor, no cuidado com o outro, na beleza como algo que faz bem. Madeira. Essa fonte associa mais a fé na ciência, na razão, na lógica, no estudo, no conhecimento histórico para melhorar a vida, para aumentar a produtividade. Fogo. E por fim o fogo, relacionado à fé na força. Força física, militar, atlética, mas também força de vontade, ânimo para superar desafio. É quase um mapa das nossas motivações. E como essa fé em cada área dessas fica mais forte ou mais fraca segundo essa fonte? Ela se fortalece com o resultado positivo. E o resultado positivo, para a fonte, é sempre um ganho energético. Uma colheita boa valida a fé no trabalho terra ou nos rituais metal-água. Um remédio que cura valida a fé na ciência madeira.
Uma vitória numa guerra valida a fé na força, fogo. Entendi. Funciona na base do resultado. Exato. E o contrário também vale. Uma seca, uma doença que ninguém cura, uma derrota, uma traição, tudo isso abala a fé correspondente. A fonte até contrasta sociedades antigas, que talvez dependessem mais da fé religiosa por lidarem com mais incerteza, com as de hoje, onde a fé na ciência e na tecnologia madeira ganhou um espaço enorme. Ah, agora a conexão com o velho começa a fazer mais sentido para mim. Se a fé depende de resultado energético positivo, A conexão fica direta. Um resultado bom de qualquer fecha-água com uma técnica antiga, madeira-terra, ou rezando metal-água, aumentar a produção agrícola com um adubo novo, madeira-terra, no fundo representa um ganho energético. Ou aumenta a energia disponível, ou aumenta a eficiência com que a gente usa essa energia, o V. A fé na ciência, por exemplo, claramente impulsiona o V pela tecnologia, que a fonte liga ao capital e à IA, e pelo conhecimento, inteligência humana. Então a fé não é só algo na cabeça, é um motor que, quando engrena, alimenta o lado V da equação. E o ciclo da população, como entra aí? A fonte descreve aquele ciclo clássico, né? Excedente de energia. V bem maior que H eleva a uma vida mais fácil, mais segura. Historicamente, isso faz a população crescer. H aumenta. Certo. O problema aparece quando a energia fica mais cara ou mais difícil de obter, a energia líquida cai, ou quando a produtividade, V, não consegue mais acompanhar o crescimento do H. Aí a equação desequilibra. Isso gera pressão em tudo, recurso, infraestrutura, meio ambiente, aquela complexidade que vira um peso. E o conflito pela distribuição Y fica muito mais feio. E a fonte fala de uma idolatria do capitalismo. Onde que isso entra? É apresentado como se fosse uma versão exagerada da fé na ciência, Madeira. O capital, o mercado, são vistos quase como deuses que podem gerar produtividade, V, sem parar. O problema, diz a fonte, é quando esse sistema começa a falhar em entregar os tais resultados energéticos positivos para todo mundo. A fartura diminui para muitos, a desigualdade explode, o futuro parece nebuloso. Aí a fé começa a ruir, não só no capitalismo, mas em tudo que está associado. Governo, justiça, escola, a própria ciência, até a religião tradicional. Isso leva a gente para um ponto bem pesado que a fonte menciona: a interpretação do sacrifício na história. Essa é uma leitura bem dura. A fonte interpreta aqueles rituais de sacrifício, de animal e até de gente em algumas culturas antigas como um mecanismo extremo dentro dessa lógica energética meio implacável, sabe? Para tentar reequilibrar a equação diminuindo H. A população, o consumo, quando vê claramente não dava mais conta do H. Nossa, que visão! E conecta isso com os 4 cavaleiros do Apocalipse. Guerra, fome, peste, violência, como sendo, na prática, os fatores que historicamente ajustam o H para baixo, quando a sociedade entra em colapso energético ou distributivo. Uma visão bem brutal da história. E a crise de fé de hoje, como que a fonte descreve ela em termos concretos? Ela liga direto essa perda de fé generalizada com o que a gente vê por aí. Negação da ciência, teoria da conspiração para todo lado, gente reescrevendo a história de forma agressiva, desconfiança total em todas as instituições, polarização política extrema, né? Aquele nós contra eles. Sim. Aumento da violência, busca por bode expiatório, imigrante, minoria. Descreve um cenário de salve-se quem puder, de colapso da confiança social mesmo. A fonte usa uma linguagem muito forte, quase visceral, para falar de líderes que se aproveitam disso e de seguidores que compram narrativas que negam a realidade. E ainda tinha aquele conceito da insustentável leveza do ser. O que era isso mesmo? É a ideia de que o próprio progresso, o prazer, o avanço tecnológico, quando ele é baseado numa exploração de energia ou recurso que não se sustenta, ele vai acumulando um peso escondido. Custo ambiental, social, psicológico, a própria complexidade aumentando. Com o tempo, esse peso faz aquela leveza do início ficar insustentável. É como tolerância à droga, sabe? Precisa de mais para ter o mesmo efeito e os efeitos colaterais pioram. E a fonte se preocupa que a IA possa piorar isso.
se a distribuição for pensada para alimentar as máquinas, em vez de garantir o bem-estar das pessoas. Uau! É uma análise que amarra a crise existencial, crise de valores, com essa base energética de um jeito bem radical. E como que a terceira fonte, aquela do comentário sobre China e eu, ilustra isso na prática? Olha, essa terceira fonte funciona quase como um estudo de caso dessa visão energética aplicada na geopolítica de hoje. Ela põe em contraste a China, que a fonte vê como super pragmática, focada em garantir energia, com os Estados Unidos e o Ocidente em geral, que a fonte acha que está mais focado em finança, em tecnologia como fetiche e meio fora da realidade material. Cita até a reação da China a umas tarifas recentes dos Estados Unidos, algo tipo, tá bom, dá licença que eu tenho mais o que fazer, como um sintoma dessa autoconfiança energética que eles teriam. E qual seria a base dessa força da China, segundo essa visão? O argumento principal é o acesso à energia barata e, mais importante, segura e abundante. Falam de gás vindo da Rússia, do Catar, além do carvão deles e outras fontes. Isso permitiria à China ter uma base industrial gigante e eficiente, produzindo de tudo, desde camiseta até terras raras, que são essenciais para a tecnologia. Entendi. E os US? Em contraste, os US são mostrados como tendo custos de energia mais altos e, o ponto crucial, uma energia líquida, net energy, bem menor. A fonte chega a cravar uns números. Fala numa relação de energia líquida de 20:1 na China contra 3:1 nos US. 20:1 contra 3:1 é uma diferença gigantesca. Se for preciso, sim. Sugere que a China consegue muito mais retorno de energia útil para cada unidade de energia que investe para extrair ou produzir. E critica demais o foco em tecnologia sem pensar nesse custo energético. Critica como? Ferozmente. A fonte meio que ridiculariza o oba-oba com IA, ChatGPT, NVIDIA, como se fossem mágica, sem perguntar, mas quanto custa para ligar isso tudo na tomada? De onde vem essa energia? Dá para manter isso ligado? Entendi. Usa a analogia de ter a casa cheia dos eletrodomésticos mais modernos, mas não ter luz para ligar nada. As perguntas que a fonte insiste são: essa novidade é útil mesmo? Quanto custa em energia? A gente consegue manter isso funcionando no longo prazo? Então, para essa fonte, quem está ganhando essa corrida estratégica de verdade? A resposta que a fonte dá é clara. Os vencedores reais na economia, na tecnologia, em conflitos futuros, são quem tem a base energética mais sólida, barata e eficiente, não quem tem o software mais legal ou o marketing mais barulhento, o fufu-fifi-fafá, nas palavras da fonte. A China é vista como entendendo essa equação energética, enquanto o Ocidente é acusado de focar em especulação financeira, o mercado, em distrações culturais, e aqui a fonte usa termos bem pesados, tipo cultuando B, e de ignorar a realidade material. A crítica aos líderes ocidentais é especialmente ácida, usando termos como presidente ignorante, vômito humano, e acusando de mentira constante. Mente, mente, mente. Nossa, é uma linguagem bem carregada. E a fonte também fala de honra contra dinheiro. Sim, tem um apelo forte a um senso de honra, que estaria ligado ao trabalho produtivo, à realidade concreta, em oposição ao que ela vê como ganância vazia da especulação. Dinheirinho, dinheirinho. Mostra desprezo por figuras que considera arrependidas de ocasião ou que simulam fragilidade. Entendi. E deixa bem claro o apoio à abordagem chinesa, torço pela China, enquanto desdenha símbolos de poder americano, tipo bater continência para a bandeira americana, ou as 7 magníficas empresas de tecnologia, como se fossem fachadas sem energia real por trás. A imagem final é aquela do rei está nu. É, sem dúvida, uma visão geopolítica bem radical, focada totalmente na primazia da energia e que aplica as ideias das outras fontes de um jeito bem direto. Totalmente. O argumento é esse. A base energética define o poder real. Ignorar isso é viver numa fantasia perigosa, segundo essa fonte. Ok, tentando então amarrar tudo isso que a gente viu nessas fontes. Parece que a grande mensagem é:
A estabilidade, o destino das sociedades está muito ligado a essa equação energética, V igual a E vezes H. A capacidade de produzir, junto com a energia disponível, precisa dar conta da população e de como as coisas são divididas. E a fé, naquele sentido amplo que uma das fontes trouxe, não é só um sentimento no ar. É algo que se alimenta dos e também alimenta os resultados energéticos concretos. A confiança nos sistemas, nas instituições, na ciência, no trabalho, tudo isso parece depender da percepção de que eles entregam algo real, algo que melhora a vida em termos energéticos mesmo. E as crises que a gente vive hoje de confiança, de polarização, de instabilidade, são interpretadas por essas fontes como sintomas de um desequilíbrio profundo nessa equação energética fundamental. E, por consequência, da erosão dessa fé generalizada nos pilares que sustentam a sociedade. Exato. As fontes sugerem que entender essa dinâmica, produção, energia, população e distribuição é chave para a gente conseguir encarar os enormes desafios que estão aí. Desigualdade, transição para novas energias, limite de recursos, conflitos sociais geopolíticos. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Uma reflexão final, que vem direto do material que a gente analisou. Se essa conexão entre energia, fé nos resultados concretos e estabilidade social é tão central como essas fontes sugerem, como que a gente pode avaliar a verdadeira saúde energética da nossa sociedade hoje? E como anda o estado da nossa fé coletiva no trabalho, na ciência, nas instituições, no futuro? E, talvez indo um pouco além, será que os sistemas supercomplexos que a gente construiu estão, de fato, fortalecendo nossa resiliência com base em princípios energéticos sólidos? Ou será que a gente está, como uma das fontes alerta, ficando tão complexo e desconectado da nossa base material e energética que a gente corre o risco de, desabar sobre o próprio peso? É algo para se pensar, né? Profundamente.